Pai leva filho desacordado ao hospital e se apavora ao ver que a médica é a mulher cuja vida ele destruiu no passado. O som da carne chiando na grelha era a trilha sonora daquele sábado perfeito. O cheiro de carvão e tempero se misturava ao perfume do protetor solar e da grama recém-cortada. Diogo observava a cena de sua cadeira de lona, um copo de cerveja suando em sua mão e um sorriso satisfeito no rosto. Era o seu mundo em perfeita harmonia. Família reunida, risadas preguiçosas sob o sol da tarde, o murmúrio de conversas felizes. E no centro de tudo, como um pequeno sol particular, estava Léo. Seu filho de 5 anos era uma explosão de energia. O cabelo castanho, liso como o dele, grudava na testa suada enquanto ele corria pelo gramado, chutando uma bola maior que suas pernas podiam controlar. A cada chute desajeitado, a cada tropeço que se transformava em um rolamento dramático na grama, uma gargalhada cristalina ecoava pelo jardim. Aquela risada, para Diogo, era o som mais valioso do universo. Era a prova de que tudo tinha valido a pena. As noites em claro, as 2 cirurgias cardíacas que pareceram durar uma eternidade, o medo constante nos primeiros anos. Tudo isso para chegar a este momento. Um menino normal correndo em um churrasco de família. "Léo, vem beber um pouco de água, campeão", gritou Diogo. O menino parou, ofegante, e abriu um sorriso banguela para o pai. "Tô indo, papai." Ele largou a bola e veio correndo, os bracinhos abertos. Diogo o pegou no colo, sentindo o calor do corpo pequeno e suado contra o seu peito. O coração de Diogo se encheu de um amor tão avassalador que quase doía. Ele beijou o topo da cabeça do filho, inalando o cheiro de suor e infância. "Você tá bem, cansado?" perguntou ele, examinando o rosto do menino por hábito, procurando qualquer sinal de fadiga excessiva, qualquer tom pálido demais. "Não, eu sou um super-herói", disse Léo, com a convicção absoluta que só uma criança de 5 anos possui. Ele pegou o copo de suco, bebeu em goles rápidos e se contorceu para descer. "Tenho que fazer um gol." Ok, vai lá, artilheiro." Diogo o observou voltar para o campo improvisado. A imagem era perfeita. Um quadro de felicidade pura. Ele se recostou na cadeira, deu um gole na cerveja e fechou os olhos por um segundo, apenas para absorver a sensação. O som da risada de Léo voltou a preencher o ar. E então parou. O silêncio repentino foi como um alarme. Diogo abriu os olhos no mesmo instante. O que ele viu congelou o sangue em suas veias. Léo não estava mais correndo. Ele estava parado, o corpo estranhamente rígido, os olhos vidrados. A bola rolou para longe, esquecida. Por uma fração de segundo, Diogo pensou que era uma brincadeira, uma imitação de estátua. "Léo!" ele chamou, a voz já com uma ponta de pânico. O menino não respondeu. Seu corpo pequeno balançou para frente e para trás, como uma árvore sem raízes, e depois desabou. Não foi uma queda, foi um desligamento. Ele simplesmente caiu na grama, em silêncio. O mundo de Diogo se transformou em um túnel. Os sons do churrasco, a música, as conversas, se transformaram em um zumbido distante e irrelevante. Ele saltou da cadeira, derrubando o copo de cerveja no chão e correu. Cada passo parecia levar uma vida inteira. O gramado verde nunca pareceu tão longo. "Léo, filho!" Ele se ajoelhou ao lado do corpo minúsculo. O rosto de seu filho, antes corado pelo sol e pelo esforço, estava se tornando pálido, com uma tonalidade cinzenta que Diogo conhecia bem demais de seus pesadelos. Ele tocou o rosto do menino. Estava frio. E os lábios estavam ficando azuis. "Ele não está respirando", gritou alguém atrás dele. A voz de sua esposa, Ana, soou como um eco de seu próprio terror. Diogo não pensou. Ele agiu. Pegou Léo nos braços, o corpo do filho mole e assustadoramente pesado. "Para o carro! Agora!" Ele berrou para ninguém e para todos. Ele correu pela casa, empurrando pessoas para fora do caminho, o desespero lhe dando uma força que ele não sabia que tinha. Ele não sentiu a porta do carro batendo em seu quadril, não ouviu os gritos confusos de seus parentes. Sua única realidade era o peso morto de seu filho em seus braços e a cor terrível de seus lábios. A viagem para o hospital foi um borrão de horror. Ele dirigia como um louco,
a buzina pressionada constantemente, costurando entre os carros. Ao seu lado, Ana tentava fazer massagem cardíaca no banco do passageiro, chorando e rezando em voz alta. Vamos, filho, por favor, respira. Respira pro papai. Diogo sussurrava, as lágrimas cegando sua visão, a voz rouca de pânico. Aguenta firme, campeão. A gente tá chegando. Ele cantou os pneus na entrada de emergência do renomado hospital particular, saltando do carro antes mesmo de ele parar completamente. O ar-condicionado zumbia no lobby, uma lufada de ar frio que não fez nada para apagar o fogo do pânico. Ele irrompeu pela recepção, um grito primal rasgando sua garganta. Ajuda, meu filho, ele não respira! O caos controlado de uma tarde de terça-feira se desfez. Enfermeiros e médicos convergiram para ele, seus rostos uma mistura de urgência e profissionalismo. Uma enfermeira de olhos experientes e voz firme assumiu o comando, acionando o código azul pelo rádio. Aqui, rápido, tragam a maca. As mãos de Diogo tremiam tanto que ele mal conseguia segurar Léo enquanto o transferiam para a maca. Ele sentiu o corpo do filho ser tirado de seus braços, e uma sensação de vazio e impotência o atingiu com a força de um soco. Qual o histórico dele? Perguntou um médico jovem já empurrando a maca corredor adentro. Cardiopatia congênita, hipoplasia do ventrículo direito. Diogo gaguejou, correndo para acompanhar o ritmo frenético da equipe. Ele já operou 2 vezes. A última foi há 1 ano. Disseram que foi um sucesso, que ele estava bem. Ele estava correndo no jardim agora mesmo. Sua voz falhou. A imagem de Léo rindo no gramado, tão vibrante e cheio de vida, colidiu brutalmente com a realidade do menino pálido. As portas duplas do setor de emergência se fecharam na sua frente. Um obstáculo físico que representava o abismo que agora o separava de seu filho. Do outro lado do vidro, ele via a equipe lutar, uma dança frenética e desesperada. Tubos foram inseridos, eletrodos colados ao peito pequeno, máscaras de oxigênio pressionadas contra o rosto. E então, um som. Um bip agudo e rítmico. Pipe, pipe, pipe. O monitor cardíaco. Cada bip era uma facada em seu peito, um lembrete torturante da fragilidade da vida de Léo. Mas era também a única coisa que o impedia de desmoronar completamente. Era a única linha de esperança a qual ele podia se agarrar. Ele desabou em uma cadeira de plástico azul dura e fria. Ele não estava sozinho. Ao seu lado, Ana, sua esposa, estava encolhida na cadeira, o rosto pálido e manchado de lágrimas. Eles não falavam. Apenas compartilhavam o mesmo ar rarefeito de terror, as mãos unidas em um aperto desesperado. Ele, Diogo, o empresário que comandava reuniões, que fechava negócios multimilionários com um aperto de mão, que acreditava controlar seu próprio destino, foi reduzido a nada. Todo o seu dinheiro, toda a sua influência, não valiam absolutamente nada diante daquelas portas fechadas. Ele não podia entrar, não podia ajudar, não podia fazer nada além de sentar, ouvir e rezar. Ele enterrou o rosto nas mãos, os ombros tremendo com soluços silenciosos. O mundo que ele havia construído com tanto cuidado, um mundo de certezas e privilégios, havia sido estilhaçado em um único instante de silêncio no gramado. Naquele momento, ele não era o herdeiro, o homem de sucesso. Ele era apenas um pai. E ao lado dele, uma mãe, ambos aterrorizados pela perspectiva de perder a única coisa que dava verdadeiro sentido à sua existência. E a única coisa que os conectava a essa existência era um bip eletrônico, frágil e assustadoramente instável. A unidade de terapia intensiva pediátrica era um mundo de opostos, silenciosa, mas ensurdecedora, calma, mas vibrando com uma tensão quase palpável. Era um santuário de tecnologia e esperança, onde cada bip e cada zumbido de máquina era uma nota na delicada sinfonia da sobrevivência. No centro de um desses pequenos universos de vidro e aço, o corpo de Léo parecia ainda menor, quase perdido em meio aos fios e tubos que o mantinham vivo. A equipe de emergência havia vencido a primeira batalha. O coração do menino estava batendo novamente e um ventilador respirava por ele. Dr. Marcos, o cardiologista pediátrico de plantão,
Olhava para a imagem tridimensional do coração de Léo em um tablet, o senho franzido. Era uma obra de arte defeituosa, um mapa anatômico complexo, remendado por cirurgias anteriores. Ele passava o dedo na tela, girando a imagem, ampliando o conduto artificial que ligava o ventrículo direito à artéria pulmonar. Era ali que morava o problema. "A pressão aqui está astronômica", murmurou ele. "O tecido cicatricial está estrangulando o fluxo. É como tentar forçar a água de um hidrante a passar por um canudinho de refrigerante. O coração está trabalhando até a exaustão para vencer a resistência." "Aumentamos os vasodilatadores ao máximo, doutor", disse a residente. "A saturação de oxigênio continua caindo. Estamos perdendo terreno." Dr. Marcos suspirou. Ele era um bom médico, mas conhecia seus limites. Tentar um procedimento de cateterismo para desobstruir aquilo seria como cutucar um castelo de cartas. O risco de uma ruptura ou de um colapso total era imenso. Havia situações em que bom não era o suficiente. Esta era uma delas. Ele olhou para o rosto pálido do menino, para o movimento ritmado do ventilador e tomou a decisão. "E isso está além da nossa intervenção padrão", disse ele, sua voz agora firme. "Não podemos arriscar mais nada. Preparem tudo o que temos sobre ele, todos os exames desde o nascimento. Precisamos da melhor." Ele fez uma pausa e o nome que pronunciou em seguida pairou no ar com um peso de reverência e quase medo. "Precisamos da doutora Camila." A residente arregalou os olhos. O nome era uma lenda no hospital e em todo o país. Doutora Camila não era apenas uma cirurgiã. Ela era a última esperança para casos considerados perdidos. Uma especialista em corações infantis complexos, com mãos que, segundo os boatos, se moviam com uma precisão que beirava o sobrenatural. Famílias viajavam de outros estados, vendiam o que tinham, apenas para conseguir uma consulta. Ela era conhecida por sua excelência técnica inquestionável, mas também por sua postura quase monástica. Era totalmente dedicada ao trabalho, vivendo em uma reclusão autoimposta. Sua vida pessoal era um buraco negro de informações. Ninguém sabia de onde ela vinha, se tinha família, se amava alguém. Sua única identidade conhecida era a de médica. "Mas é a folga dela, doutor." A residente hesitou. Ela disse especificamente que estaria incomunicável. Dr. Marcos a encarou, os olhos faiscando com urgência. "Eu não me importo se ela está no topo do Everest. A vida daquele menino depende disso. Ligue para ela. Agora." A quilômetros dali, em um apartamento que era um santuário de silêncio e ordem, Camila sentia um raro momento de paz se dissolver. A luz da cidade entrava suavemente pela janela panorâmica, transformando a metrópole caótica em um tapete silencioso de luzes distantes. O ar cheirava a chá de jasmim e papel antigo. Em seu colo, um pesado livro de história bizantina estava aberto, mas ela não lia as palavras. Apenas apreciava a sensação de não ter um alarme para soar, um prontuário para revisar, uma vida para segurar em suas mãos. Era sua única noite de folga em 3 semanas, um pequeno oásis em uma rotina que consumia tudo. Então, a paz foi quebrada. Seu celular pessoal, um aparelho simples que ela raramente usava, vibrou sobre a mesa de centro de vidro. O som foi estridente, uma violação naquele silêncio cuidadosamente construído. Ela sabia, antes mesmo de olhar, que era o hospital. Ninguém mais tinha aquele número. Um longo suspiro escapou de seus lábios. A calma se dissipou como fumaça, substituída pela familiar adrenalina fria. Ela se inclinou e atendeu, sua voz já desprovida de qualquer traço de descanso. "Camila." Do outro lado da linha, a voz tensa do Dr. Marcos derramou a situação em frases curtas e urgentes. "Camila, sou eu, Marcos. Desculpe a hora. Temos um menino, 5 anos, pós-operatório tardio de Norwood Glen. Histórico complexo de hipoplasia. Colapso súbito em casa, parada revertida na emergência. A pressão no conduto pulmonar está crítica. A saturação está em queda livre, mesmo com suporte máximo. Estamos perdendo ele." Ele fez uma pausa, e sua próxima frase foi o que selou o destino da noite de Camila. "Camila, eu nunca vi uma deterioração tão rápida em um caso como este. Precisamos de você."
Camila fechou os olhos. As imagens do livro, as notas delicadas do chá, o conforto de seu sofá, tudo se desvaneceu. Em sua mente, um diagrama tridimensional de um coração infantil já se formava. As artérias e ventrículos brilhando em sua imaginação. Ela não pensou na noite de sono perdida, no livro que não terminaria. Ela pensou no desafio, no quebra-cabeça anatômico. Ela não hesitou por um único segundo. Me mande todas as imagens para o meu tablet agora. Sua voz era pura autoridade, calma e cortante. Estou a caminho. Preparem o centro cirúrgico para uma possível cateterização de emergência, mas avisem a equipe de perfusão para ficar de prontidão. Pelo que você descreve, vamos ter que reabrir. Chego em 20 minutos. Ela desligou antes que Marcos pudesse responder. A médica havia assumido o controle total. Camila se moveu pelo apartamento com uma eficiência robótica. O vestido confortável foi trocado pelo familiar uniforme cirúrgico azul que ela sempre mantinha pronto em casa. Prendeu o cabelo longo em um coque apertado e funcional. Não havia um pingo de vaidade em seus gestos, apenas propósito. Enquanto calçava os sapatos, seus olhos passaram por uma única fotografia em uma prateleira discreta. A foto de uma senhora sorridente, de olhos gentis e cansados. Por um instante, uma sombra de dor passou por seu rosto, uma rachadura quase imperceptível em sua máscara de controle. Mas foi apenas por um instante. Ela balançou a cabeça, afastando a memória, e pegou as chaves do carro. O caminho para o hospital não foi uma corrida desesperada como a de Diogo. Foi uma demonstração de velocidade controlada. Ela guiava seu carro simples e eficiente, com a mesma precisão com que manejaria um bisturi, cortando o tráfego noturno, antecipando os sinais, explorando cada brecha. Sua mente já não estava no carro. Estava no peito de um menino de 5 anos que ela nunca tinha visto. Analisava as possíveis causas da falha, as abordagens cirúrgicas, os riscos, as variáveis. Cada caso era uma batalha. Um inimigo complexo e traiçoeiro chamado Morte, que tentava roubar o futuro de uma criança. E ela era a general, a estratega que entrava no campo de batalha quando todos os outros já haviam recuado. Ela não lutava por glória ou por gratidão. Lutava porque era a única coisa que sabia fazer. Era para isso que vivia. Cada coração que ela consertava era uma forma de silenciar os fantasmas do passado. Camila entrou no hospital como uma força da natureza. A equipe da UTI, que estava tensa e operando no limite, pareceu endireitar a postura coletivamente. A presença dela tinha esse efeito. Onde havia incerteza, ela trazia um foco afiado como um bisturi. O respeito que emanava da equipe era quase visível, uma onda que abria caminho para ela. Doutora Camila, disse Dr. Marcos correndo ao seu encontro, o alívio estampado em seu rosto. Ele lhe entregou o tablet. As imagens estão todas aí. Ele está na UTI 2. O pai está na sala de espera ao lado. Camila pegou o aparelho sem diminuir o passo. Seus olhos já devoravam os dados na tela, os dedos deslizando e ampliando as imagens do coração de Léo. Sua mente já processava as informações. Vou para a minha sala por 10 minutos para analisar isto sem interrupções, disse ela, sua voz calma, mas com um tom que não admitia objeções. Depois, antes de examiná-lo, vou falar com o pai. Dr. Marcos pareceu surpreso. Era incomum para Camila, que geralmente ia direto ao problema técnico ao paciente. Mas ele apenas assentiu. Claro, doutora. Ela, no entanto, não foi para sua sala. Com o tablet ainda em mãos, sua mente fervilhando com gradientes de pressão e anomalias de fluxo sanguíneo, ela caminhou na direção oposta, em direção à sala de espera da UTI. Não era para conversar. Era um ritual. Antes de mergulhar no quebra-cabeça de um coração, ela gostava de ter um vislumbre, ainda que de longe, do epicentro humano daquele terremoto médico. Ver a família, o rosto da ansiedade, a lembrava do que estava em jogo, de uma forma abstrata e controlada. Era um dado a mais em sua equação, um lembrete do porquê sua precisão era tão vital. Ela parou a uma distância segura, parcialmente oculta pela moldura da porta. A sala de espera era pequena, estéril, pintada em um tom de bege que tentava ser calmante, mas só conseguia ser deprimente. Havia um casal ali,
O homem estava curvado em uma cadeira de plástico, a cabeça enterrada entre as mãos, os ombros largos tremendo com soluços que ela não podia ouvir, mas podia sentir. Ao lado dele, a mulher estava encolhida, o rosto pálido e manchado por lágrimas secas, as mãos dele e dela unidas num aperto desesperado. Eram figuras de puro desespero, uma cena que ela já tinha visto centenas de vezes, pais no pior dia de suas vidas. Ela esperou, impassível, que ele se movesse. Queria apenas registrar o rosto, associá-lo ao nome pai do Léo em seus arquivos mentais e seguir para o que realmente importava, a cirurgia. Então, o homem ergueu o rosto. A luz fria e fluorescente do hospital caiu sobre suas feições, esculpindo sombras sob seus olhos, realçando as linhas de preocupação em sua testa. E foi então que o mundo de Camila parou de girar. O ar foi arrancado de seus pulmões com uma violência que a deixou tonta. O tablet quase escorregou de sua mão. O corredor do hospital, com seus bips e seus cheiros de antisséptico, simplesmente se dissolveu. O zumbido das máquinas foi substituído por um som diferente em sua memória. O som de chuva forte batendo no asfalto. O homem na sala de espera estava mais velho, cansado, quebrado, mas os olhos eram os mesmos. Os lábios, agora pálidos de medo, eram os mesmos que ela vira torcidos em um sorriso arrogante anos atrás. Era Diogo. 15 anos desapareceram em um piscar de olhos. Ela não era mais a doutora Camila, chefe de cirurgia cardíaca. Ela era apenas Camila, uma jovem de 18 anos, voltando para casa em uma noite escura e chuvosa em sua cidade natal. As ruas brilhavam sob a luz amarelada dos postes e ela apertava os livros contra o peito. Sua avó, Dona Elvira, a esperava em casa. Elvira, que era seu único mundo, a mulher forte e gentil que a criou com um amor feroz e sacrifícios incontáveis depois que seus pais morreram em um acidente. Elvira, que sempre tinha um prato de comida quente e um abraço que curava qualquer dificuldade do dia. Naquela noite, a vida delas mudou para sempre. Ela estava a poucos metros de casa quando viu os faróis. Um carro de luxo, um modelo caro que não pertencia à vizinhança delas, vinha em altíssima velocidade, cortando a cortina de chuva. Ela ouviu o motor roncando de forma agressiva antes mesmo de entender o perigo. Sua avó tinha acabado de sair para levar o lixo para fora. Um ato banal, corriqueiro. O som agudo de pneus cantando no asfalto molhado. O baque surdo e horrível. Camila viu tudo em uma câmera lenta de pesadelo. Viu o corpo de sua avó ser lançado para o lado, caindo como uma boneca de pano na calçada. Viu o carro de luxo parar por um instante, o motorista silhuetado contra a luz interna. E então, em um ato de covardia que queimaria em sua alma para sempre, o carro acelerou, os pneus traseiros jogando um spray de água suja enquanto desaparecia na escuridão. Ela gritou, correu, o coração batendo descontroladamente, e caiu de joelhos ao lado de sua avó. Dona Elvira estava caída, gemendo baixo, um filete de sangue escorrendo de sua testa. Mas antes de olhar para os ferimentos, antes de gritar por ajuda, Camila olhou na direção em que o carro havia fugido, e no breve instante em que ele parou sob um poste de luz, ela viu o rosto do motorista, jovem, pálido de pânico. Um rosto que ela conhecia. O rosto do playboy da cidade, o filho de uma das famílias mais ricas e poderosas da região. Um rosto que ela via às vezes nos corredores do cursinho pré-vestibular, sempre rodeado de amigos, rindo alto, agindo como se o mundo lhe pertencesse. Era o rosto de Diogo. Aquele momento foi o marco zero de sua nova vida, o início de uma longa e dolorosa jornada que a transformaria na mulher que era hoje. De volta ao presente, a respiração de Camila voltou em uma lufada trêmula. A imagem de Diogo, devastado pela dor, na sala de espera, se sobrepôs à imagem do jovem covarde fugindo na noite. Eram o mesmo homem, o homem que destruiu seu mundo, que roubou a saúde de sua avó e a inocência de sua juventude. E o destino, em sua mais cruel e requintada ironia, havia acabado de colocar a vida do filho dele, literalmente, em suas mãos. O flashback continuava a queimar na mente de Camila. Aquele reconhecimento
não trouxe apenas a memória do acidente, mas o gosto amargo de tudo o que veio depois. Nos dias que se seguiram ao atropelamento, a ingenuidade de uma jovem de 18 anos que acreditava em certo e errado foi brutalmente esmagada. A luta pela justiça se mostrou uma batalha perdida antes mesmo de começar. A primeira visita à delegacia foi um exercício de humilhação. Camila, ainda em choque, tentou dar seu depoimento detalhado. O delegado, um homem de meia idade com um bigode oleoso e olhos que não a encaravam, ouvia com uma paciência condescendente. "Minha jovem", disse ele, "estava escuro, chovendo forte. A gente se engana com as coisas numa situação de estresse como essa." "Eu não me enganei", insistiu Camila. "Eu sei o que eu vi. Era Diogo, o filho do advogado." O delegado suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. "Olha, o boletim de ocorrência já foi registrado como atropelamento com fuga do motorista. Vamos investigar, claro. Mas acusar o filho de um homem tão importante sem provas concretas é uma coisa muito séria." As provas concretas nunca apareceram. O pai de Diogo, um dos advogados mais influentes e temidos da região, moveu suas peças no tabuleiro do poder. As poucas testemunhas, vizinhos que inicialmente comentaram sobre o carro de luxo voando baixo na rua, subitamente foram acometidas por uma amnésia conveniente. Um deles, depois de uma visita amigável de 2 homens de terno, passou a dizer que não lembrava de detalhes e que podia ser qualquer carro. A investigação policial foi uma farsa. Sutilmente, eles culparam a vítima. A palavra de Camila, uma estudante sem sobrenome, sem dinheiro e sem influência, não valia nada contra a máquina de poder e dinheiro que protegia Diogo. A injustiça foi uma ferida mais profunda e mais dolorosa do que qualquer osso quebrado de sua avó. Foi a percepção de que, no mundo real, a verdade era uma mercadoria que podia ser comprada e vendida. Dona Elvira sobreviveu. Mas a mulher vibrante e cheia de vida que havia criado Camila nunca mais voltou. As múltiplas fraturas na bacia e na perna a deixaram com dores crônicas e uma mobilidade que era uma sombra do que fora um dia. A bengala se tornou uma extensão de seu corpo. O brilho em seus olhos se apagou, substituído por uma névoa de medo e resignação. O mundo dela encolheu para os limites da pequena casa. Camila foi forçada a colocar seu sonho em uma gaveta. A faculdade de medicina, que parecia tão próxima, tornou-se um luxo impossível. Ela se tornou a cuidadora em tempo integral de sua avó. Sua rotina passou a ser marcada por horários de remédios, visitas a fisioterapeutas no sistema público de saúde e o esforço para fazer o pouco dinheiro que tinham durar até o fim do mês. Cada gemido de dor de Elvira durante a noite, cada dificuldade para subir um degrau, era uma punhalada no coração de Camila, um lembrete constante da impunidade de Diogo, que provavelmente continuava sua vida de privilégios sem sequer uma noite de sono perdida. A amargura começou a crescer dentro dela como uma erva daninha. Viver naquela cidade se tornou uma tortura diária. Incapaz de continuar respirando o ar da sua derrota, Camila tomou a decisão mais difícil de sua vida. Vendeu a pequena casa da família, o único lar que já conhecera, o santuário de suas memórias mais felizes. Com o dinheiro, mudou-se com a avó para a capital, um lugar anônimo onde ninguém as conhecia. A desculpa era buscar melhores tratamentos, mas a verdade é que ela precisava fugir. Foram anos de uma dificuldade brutal. Camila trabalhou em subempregos, garçonete, recepcionista, vendedora, para pagar o aluguel de um apartamento minúsculo e os remédios de Elvira. Durante a noite, exausta, ela estudava. Os livros de medicina, antes empoeirados, tornaram-se sua única fuga e sua maior motivação. A promessa que fez a si mesma, ao lado da cama de sua avó, foi o combustível que a manteve de pé nos momentos de maior desespero. Ela se tornaria médica, mas não qualquer médica. Ela se tornaria a melhor. Tão boa, tão indispensável, que nunca mais na vida se sentiria impotente. Tão respeitada que sua palavra jamais seria ignorada novamente. Dona Elvira faleceu 5 anos após a mudança. Seu corpo, enfraquecido pela inatividade e pela dor crônica, finalmente cedeu. Em seu leito de morte,
Ela segurou a mão de Camila. Eu sei que você guarda muita raiva no coração, minha filha, sussurrou ela. Não deixe a amargura te consumir. Ela é um veneno que só machuca quem o carrega. Ela apertou a mão de Camila. Você tem uma força incrível. Use essa força para curar, não para odiar. Prometa para mim. Camila, com as lágrimas escorrendo pelo rosto, prometeu. E agora, de volta ao presente, no corredor frio do hospital, o cheiro de antisséptico a puxando de volta à realidade, a promessa ecoava em seus ouvidos. As últimas palavras de sua avó colidiam com a fúria que a visão de Diogo havia despertado. A raiva, um vulcão que ela pensava estar adormecido, borbulhava perigosamente perto da superfície. O homem que destruiu sua família estava ali, vulnerável, aterrorizado, e o destino, com seu senso de humor doentio, havia colocado o coração de seu filho inocente na palma de sua mão. A mão que ela treinou por anos, movida pela dor que aquele mesmo homem causou. Por um longo momento, Camila permaneceu imóvel, uma estátua de uniforme azul na semi-sombra de uma pilastra do corredor. Seus olhos estavam fixos na figura de Diogo através do vidro, mas ela não o via mais como um pai em luto. Ela via o fantasma que a assombrou por 15 anos, o arquiteto de sua dor, a personificação da injustiça que a forjou. Um vulcão de fúria ameaçava entrar em erupção. A vontade de dar as costas era uma força física. Seria tão fácil. Ela poderia caminhar até Dr. Marcos e dizer: este caso está além da minha área de especialização. Ela o deixaria afundar no mesmo oceano de desespero e impotência em que ele a deixou afogar anos atrás. Ele saberia o que é ter o destino de quem você ama nas mãos de outros, sem poder fazer nada. Seria justo, seria uma vingança poética, uma dívida finalmente paga com a mesma moeda. O pensamento era tão poderoso, tão sedutor, que por um instante ela quase cedeu, quase se virou. Mas então, outra imagem surgiu em sua mente, sobrepondo-se à do rosto de Diogo. A imagem de sua avó, fraca e pálida no leito de morte, mas com os olhos cheios de uma clareza final. A mão ossuda segurando a sua, a voz como um sussurro. Não deixe a amargura te consumir, minha filha. Use sua força para curar. Curar, não odiar, não se vingar. Curar. E então, o rosto do menino. Léo. Uma criança de 5 anos com um coração remendado lutando para bater. Um menino inocente, cuja única culpa era ter nascido daquele homem. O menino não era o monstro do passado de Camila. Ele era apenas uma criança que queria chutar uma bola no jardim. Ele não merecia pagar pelos pecados de seu pai. A médica dentro dela, a profissional que ela lutou para se tornar, começou a sufocar a mulher ferida. Cada sacrifício, cada noite em claro debruçada sobre livros. Tudo isso não foi por vingança. Foi para chegar exatamente aqui, para se tornar a pessoa, talvez a única naquela cidade, capaz de olhar para um coração como o de Léo e ver não um caso perdido, mas um desafio a ser vencido. Recusar-se a operar seria trair tudo isso. Seria trair a si mesma, a memória sagrada de sua avó e a promessa que a sustentou. Seria deixar o fantasma de Diogo vencer, finalmente. Seria admitir que a amargura, afinal, a havia consumido. Não. Ela não daria a ele esse poder. Ela respirou fundo, uma única vez. O ar que encheu seus pulmões pareceu limpar a névoa vermelha da raiva. Quando ela o soltou, a decisão estava tomada. A mulher com um passado doloroso recuou e a doutora Camila, chefe de cirurgia, assumiu o comando total e absoluto. Seus ombros se endireitaram. Seu rosto, antes contorcido pela tempestade interior, tornou-se uma máscara de neutralidade profissional, impenetrável. Seus olhos, que momentos antes queimavam de raiva, tornaram-se frios, focados e analíticos. Com passos firmes e decididos, ela caminhou pelo corredor. Ela passou pela entrada da sala de espera, ignorando completamente a presença de Diogo. A única coisa que existia era o paciente. Ela entrou na UTI, e a energia do ambiente mudou instantaneamente. Dr. Marcos, me atualize sobre a última gasometria arterial,
disse ela, a voz firme. Enquanto Marcos falava, ela já estava ao lado do leito de Léo, os olhos passando rapidamente pelos números nos múltiplos monitores, absorvendo o ritmo, a pressão, a saturação. Enfermeira, qual a dose exata do inotrópico que ele está recebendo por quilo? Ela perguntou. Ok, disse Camila, virando-se para a equipe. Preparem o centro cirúrgico agora. Quero o histórico cirúrgico completo dele na tela principal da sala de cirurgia em 5 minutos. Avisem o banco de sangue, quero 6 unidades de concentrado de hemácias e 4 de plasma fresco congelado com prova cruzada e prontos. A equipe dispersou-se, movendo-se com uma eficiência renovada. Ninguém ali poderia imaginar a batalha que ela acabara de travar. Ninguém poderia adivinhar que, por trás daquela fachada de controle absoluto, ela estava se preparando para a cirurgia mais pessoal de sua vida. Ela salvaria a vida do filho de Diogo. Mas uma nova clareza se formou em sua mente. Sua vingança aconteceria, mas não da forma que a raiva primária desejava. Sua vingança não seria a destruição, mas a criação. Sua vingança seria sua excelência. Ela entraria naquela sala de cirurgia e realizaria um milagre. Ela usaria cada grama de conhecimento e habilidade que adquiriu, habilidade essa forjada no fogo da dor que ele mesmo causou, para dar a seu filho um futuro. Ela salvaria o menino não por ele, mas apesar dele. E ele teria que viver sabendo que devia a coisa mais preciosa que tinha no mundo, a mulher cuja vida ele um dia tratou como lixo. O centro cirúrgico era o santuário de Camila, um mundo à parte, frio, brilhante e absolutamente sob seu controle. As luzes cirúrgicas eliminavam todas as sombras, criando um palco ofuscante onde não havia espaço para erros. No centro daquele universo de aço inoxidável, sob um mar de campos cirúrgicos verdes, o pequeno corpo de Léo era quase uma abstração, um problema a ser resolvido. Para Camila, era um ato de exorcismo. Bisturi, disse ela, a voz calma. A palavra cortou o silêncio. Sua mão, que poderia tremer de raiva contida minutos antes, estava agora sobrenaturalmente firme. A ponta da lâmina tocou a pele do peito do menino e deslizou, criando uma linha vermelha, perfeita e precisa. O ponto de não retorno. A partir daquele momento, o mundo exterior, com suas emoções caóticas e passados dolorosos, deixou de existir. O que se seguiu foi uma sinfonia de habilidade e foco absoluto. Por horas, Camila foi a maestrina de uma orquestra silenciosa. Suas mãos, que um dia foram forçadas a trabalhos braçais para sobreviver, agora se moviam com a delicadeza de uma artista, separando tecidos, pinçando vasos minúsculos, abrindo caminho até o órgão pulsante e doente. Iniciando o bypass cardiopulmonar, anunciou ela. A equipe de perfusão respondeu, e a máquina coração-pulmão começou seu trabalho. O sangue de Léo foi desviado. Lentamente, sob o olhar atento de Camila, o pequeno coração estremeceu e parou. O ritmo frenético no monitor se transformou em uma linha reta. O órgão que lutava desesperadamente pela vida estava agora silencioso e imóvel em suas mãos, entregue a ela. Com o coração parado, ela pôde finalmente ver o inimigo cara a cara. E era pior do que as imagens sugeriam. O conduto artificial, implantado na cirurgia anterior, estava quase completamente obstruído. Um tecido cicatricial denso e fibroso, duro como couro, o envolvia e o estrangulava. A reconstrução terá que ser total, informou ela à equipe, sem um pingo de alarme em sua voz, apenas constatação. Me dê a tesoura de Potts. Ela não estava apenas consertando um defeito, estava desfazendo o trabalho anterior e construindo algo novo. Era uma dança delicada e mortal sobre o abismo. Cada corte tinha que ser exato ao milímetro. Cada ponto de sutura, com um fio mais fino que um fio de cabelo, tinha que ser perfeito. Um movimento em falso, um nó mal apertado, e o desastre seria imediato e irreversível. Sua mente entrou em um estado de fluxo, um lugar de concentração tão profunda que o tempo perdeu o sentido. Diogo, a chuva, a injustiça, tudo se desvaneceu na luz brilhante sobre a mesa. Ali, ela não era a vítima impotente de seu passado. Ali, ela era onipotente. Era a salvadora.
a Criadora. O poder estava todo em suas mãos. Ela cortou o tecido doente com uma precisão implacável, como se estivesse excisando um tumor de sua própria alma. Ao pegar o novo conduto, um tubo sintético e flexível, e começar a costurá-lo no lugar, ela sentiu algo se transformar dentro de si. Cada ponto que ela dava não era apenas para ligar um vaso sanguíneo. Era para costurar as feridas abertas de seu próprio passado. Ela imaginou o sangue voltando a fluir, rico em oxigênio. A cada ponto, ela transformava a dor que a impulsionou em um ato puro de criação e vida. Quase 6 horas se passaram como se fossem minutos. A sala permanecia em um silêncio tenso. Finalmente, o novo conduto estava no lugar, uma obra de arte de engenharia biológica. A reconstrução estava completa. Ela deu um passo para trás, examinando seu trabalho com um olhar crítico e satisfeito. Estava perfeito. Ok, disse ela. Preparem-se para retirar o bypass. Vamos reaquecer o paciente. Este era o momento da verdade. A equipe prendeu a respiração coletivamente. A máquina coração-pulmão foi lentamente desligada. O sangue de Léo voltou a fluir para seu próprio coração, agora reparado. O órgão silencioso encheu-se de sangue, mas permaneceu imóvel. 1 segundo, 2, 3. O silêncio na sala era absoluto, ensurdecedor. O anestesista olhava fixamente para o monitor e então, um tremor. Uma única e fraca contração. O coração hesitou, como se estivesse decidindo se valia a pena continuar a luta. E então, ele tomou sua decisão. Bum, bum. Começou a bater. Fraco a princípio, depois mais forte. Regular. Constante. Por conta própria. Ritmo sinusal estável, relatou o anestesista. A voz cheia de um alívio que ele mal conseguiu disfarçar. A pressão está subindo. Ele está mantendo. Um sorriso discreto, quase imperceptível por trás da máscara, tocou os lábios de Camila. Não era um sorriso de alegria, mas de vitória. Ela havia enfrentado o fantasma, o caos, a morte, e ela havia vencido. O futuro de uma criança, que esteve por um fio, agora batia firme e forte sob suas mãos. A dívida em seus termos estava paga. Os dias que se seguiram à cirurgia se dissolveram em uma névoa de ansiedade e exaustão. Diogo e Ana mal saíam do hospital. Ele manteve uma vigília constante ao lado do leito de Léo. Ana, por sua vez, tentava manter um fiapo de normalidade. Era ela quem falava com os parentes, quem se lembrava de perguntar às enfermeiras sobre a alimentação, quem insistia para que Diogo fosse tomar um café. Mas Diogo mal a ouvia. Seus olhos estavam fixos no filho, mas sua mente estava em outro lugar. Ele era grato pela força de Ana, mas sentia-se um impostor ao seu lado. A dor dela era pura. A dele vinha contaminada por uma culpa antiga que ele não ousava nomear. Ele observava. Observava o peito de Léo subir e descer, os números nos monitores, aprendendo a decifrar os códigos da vida. E quando não estava observando, ele lia. Com a voz baixa e suave, lia as mesmas histórias que lia em casa. Livros sobre dinossauros aventureiros e ursos que se perdiam na floresta. Suas palavras, uma tentativa de tecer um fio de normalidade sobre aquela paisagem de tecnologia médica. E então o T-Rex decidiu que ia abrir uma sorveteria. Sussurrava ele. Quando você acordar, campeão, a gente vai tomar o maior sorvete do mundo. No meio de sua vigília, havia as visitas dela. Doutora Camila fazia suas rondas diárias com a precisão de um relógio suíço e a distância emocional de uma rainha. Suas interações eram curtas, clínicas e dolorosamente impessoais. Doutora, Diogo começava, levantando-se da cadeira, o coração cheio de palavras de gratidão. Ela se virava para ele, mas seu olhar era como um muro de vidro, frio, impenetrável. A recuperação está dentro do esperado, dizia ela com a voz neutra. E antes que ele pudesse formular uma frase completa, ela se virava e saía. No terceiro dia, um marco. No silêncio da madrugada, foi Ana quem ouviu primeiro. Ela estava acordada, os olhos fixos no rosto do filho. Ela ouviu um som, um sussurro fraco, quase inaudível. Pai?
O coração de Ana saltou. Diogo, acorde! Ela sussurrou com urgência, sacudindo o ombro dele. Rápido, ele está falando! Diogo disparou da cadeira, o coração saltando na garganta. Os olhos de Léo estavam abertos, sonolentos, confusos, mas abertos, e estavam olhando para ele. Filho, a palavra saiu como um soluço. Léo, nós estamos aqui, campeão. Bem aqui. A alegria que inundou o quarto não era solitária, mas compartilhada. As lágrimas que ambos seguraram por dias, com uma força sobre-humana, finalmente rolaram, quentes e libertadoras. Diogo segurou uma das mãozinhas de Léo, enquanto Ana segurava a outra, beijando-a repetidamente. Você voltou. Você voltou pra gente. A partir daquele momento, a recuperação de Léo progrediu em uma velocidade que surpreendeu a todos. A cor voltou às suas bochechas. Uma tarde, enquanto assistia a um desenho na pequena TV do quarto, Léo se virou para o pai, a voz agora muito mais forte. Pai, eu quero ver ela. Ela quem, filho? A doutora Camila, disse ele com seriedade. A enfermeira disse que ela salvou minha vida. Eu quero agradecer a ela. Ela salvou minha vida, não foi? A pergunta inocente de Léo pairou no ar, mas para Diogo, ela soou como uma convocação. Ele precisava quebrar aquele muro de gelo, por seu filho e por si mesmo. Na tarde em que Léo foi transferido da UTI para um quarto normal, Camila foi fazer sua avaliação final. Quando ela entrou, a cena à sua frente a desarmou por uma fração de segundo. Diogo estava na beirada da cama, e Léo, com um sorriso radiante, gargalhava de um desenho. A risada era forte e saudável, a prova viva do milagre dela. Doutora, disse Léo notando-a, olha, eu consigo rir sem ficar cansado. Camila sorriu genuinamente para o menino, mas quando seus olhos cruzaram com os de Diogo, a máscara de neutralidade voltou. Ao final do exame, ela se virou para sair. Doutora, por favor, a voz de Diogo era quase uma súplica. Eu preciso falar com você. 1 minuto, a sós. Ela lutou contra seu instinto de recusar, mas algo na vulnerabilidade dele a fez ceder. Eles se encontraram em uma pequena sala de conferências vazia. O silêncio entre eles era pesado, denso, com 15 anos de história não dita. Eu não sei como agradecer, começou Diogo, mas eu preciso entender. Essa distância, essa raiva que eu sinto em você. Eu te conheço de algum lugar, não conheço? Foi a deixa. Camila o encarou diretamente, não como médica, mas como vítima para seu algoz. Sim, você me conhece, disse ela, a voz baixa vibrando. 15 anos atrás, uma noite chuvosa, um carro de luxo em alta velocidade e uma senhora idosa deixada na sarjeta para morrer. O reconhecimento atingiu Diogo como um soco. Flashes daquela noite, memórias encharcadas de álcool e pânico, voltaram com uma clareza brutal. Minha avó, continuou Camila, cada palavra uma gota de veneno. O nome dela era Elvira. Você destruiu a vida dela e a minha, e depois você fugiu como o covarde que você era. Meu Deus, sussurrou ele, desabando em uma cadeira. Fui eu. Sim, foi você, confirmou ela. Você e a influência do seu pai garantiram que a justiça nunca fosse feita. Mas o destino tem um senso de humor doentio, não acha? Ele te trouxe até mim e colocou a vida do seu filho nas minhas mãos. Diogo a olhava de baixo, o horror e uma vergonha avassaladora estampados em seu rosto. Eu era um garoto estúpido e covarde. Não tenho desculpas, gaguejou ele. Eu juro por Deus que não sou mais aquele homem. Ter o Léo, isso me mudou, por favor. O que eu posso fazer para me redimir? A pergunta pairou no ar. E Camila encontrou um caminho que não era nem o perdão nem a vingança passiva. Era a justiça. Você quer se redimir? Disse ela, a voz calma e letal. É muito simples. Pague pelo que fez. Não com dinheiro, não com desculpas, com a verdade. Vá até a polícia e confesse. Confesse o atropelamento e a fuga. Conte a todos o crime que seu pai acobertou. Essa é a única redenção que existe para você. Esse é o seu preço. O ultimato de Camila ecoou na mente de Diogo. Ele voltou para o quarto do filho como um sonâmbulo. Léo dormia, mas Ana estava lá.
O que aconteceu? Perguntou ela. Você está pálido. Falou com a doutora? Diogo fechou a porta. Ele sabia que não podia mais carregar aquilo sozinho. Sua redenção não começaria na delegacia, mas ali, com a mulher que era sua parceira. Ana, eu preciso te contar uma coisa. Sua voz era um fio. Sobre o passado, sobre por que a doutora Camila nos trata assim. Ela não é uma estranha. E então, pela primeira vez em 15 anos, ele contou tudo. A noite chuvosa, a bebida, a velocidade, o baque, o pânico, a covardia da fuga. Contou sobre a avó dela, Elvira. E contou sobre o ultimato. A reação de Ana passou por todas as fases do choque. A incredulidade, a dor da mentira guardada por tantos anos, uma sombra de raiva. Mas quando ela olhou para o homem quebrado à sua frente, o pai devotado de seu filho, ela não viu o playboy de 15 anos atrás. Ela viu o homem que velou por dias ao lado da cama de Léo, e ela entendeu. Então vá, ela disse, a voz firme por baixo da dor. Vá e se torne o homem que Léo pode admirar quando souber de tudo isso um dia. Cumpra o que ela pediu. Nós vamos esperar por você. Eu e ele. Nós vamos ficar bem. O apoio dela não foi uma absolvição, mas foi a permissão que ele precisava. Ele a abraçou, um abraço que continha um pedido de perdão e uma promessa de futuro. O papai precisa resolver umas coisas muito importantes, disse ele ao filho. Vou ter que ficar fora por um tempo, mas eu quero que você saiba que eu te amo mais do que tudo no universo. Ele pegou um táxi na porta do hospital. Diante de um delegado, sua voz tremeu, mas não falhou. Meu nome é Diogo e eu estou aqui para confessar um crime. A notícia caiu como uma bomba. Escândalo, empresário confessa crime que vitimou idosa há 15 anos. O nome de sua família, antes sinônimo de poder, agora estava ligado à vergonha. Camila acompanhou tudo à distância. Ver a foto de Diogo nos portais de notícias não lhe trouxe triunfo. Em vez disso, sentiu um vazio estranho e complexo. Era o silêncio após uma batalha de 15 anos. O julgamento foi rápido. Diogo foi sentenciado a uma pena de prisão em regime semiaberto. Enquanto ele cumpria sua pena, a vida continuava. Léo, após receber alta, foi morar com os avós paternos. Ana garantindo que o amor e a estabilidade cercassem o menino, protegendo-o do furacão da mídia. Camila continuou seu trabalho, mas algo dentro dela havia mudado. O peso constante em seus ombros parecia mais leve. 2 anos e meio depois, o portão da penitenciária se abriu. Diogo deu um passo para fora, piscando contra a luz do sol. Ele estava mais magro, mais quieto, os olhos carregando o peso de suas escolhas. Em vez de ir para a mansão da família, pediu para ser deixado em um parque. Sentou-se em um banco observando as crianças brincarem. Cada risada era uma pontada agridoce. Ele não a notou se aproximando até que ela parou. Era Camila. A armadura de frieza havia desaparecido. Havia uma calma em sua expressão. Ela se sentou na outra ponta do banco, em silêncio. Você fez o que eu pedi, disse ela finalmente, a voz calma. Sim, respondeu ele. Fiz o que era certo. Sua dívida com o meu passado e com a memória da minha avó está paga, Diogo, disse ela, e ao dizer as palavras, sentiu o último nó de amargura se dissolver. Ele a olhou, os olhos marejados, mas ela lhe deu algo mais valioso que o perdão. Agora, continuou ela levantando-se, sua única obrigação é com o futuro, o seu e principalmente o do seu filho. Ela olhou para uma criança que corria rindo. Léo precisa de você. Ele precisa do pai dele. Vá ser esse pai. Ela se virou para ir embora, sua missão cumprida. Camila, ele chamou, a voz embargada. Ela parou, mas não se virou. Obrigado. Ela não respondeu. Apenas continuou a caminhar, desaparecendo entre as árvores. Diogo ficou no banco, o sol aquecendo seu rosto. Ele não recebeu uma absolvição, mas sim a libertação de seu passado e a responsabilidade por seu futuro. A redenção, ele entendeu, estava na coragem de enfrentar a si mesmo. Ele olhou para o céu azul, respirou fundo o ar da liberdade e, pela primeira vez em muito tempo, começou a pensar no caminho de volta para casa. O caminho de volta para Ana e para seu filho.